Gente, muito boa noite, que a paz do nosso Divino Mestre esteja com todos nesse novo ano, né? Que já se iniciou aí há 13 dias, né? Mas é a minha primeira chegada aqui no Centro Espírita Centelha Divina nesse ano. Então, o ano para mim aqui no Centelha Divina está começando hoje, tá bom? Começando hoje. E para começar um ano, né? Para começar um ano novo, eu vou falar do ano novo, né? Como é que se diz? É um tema até, como é que se diz? Óbvio, né? É um tema óbvio. É um tema, é pertinente, mas é um tema óbvio, como se diz, né? E eu vi um vídeo, eu sigo um senhor, eu esqueci agora o estado que ele mora aqui no Brasil, chama Elias Moraes. E ele, assim, ele é um espírita, ele é um pesquisador mesmo, né? Das questões espíritas. E ele é muito questionador, não é tudo que eu concordo com o que ele fala, entendeu? Mas ele fustiga, ele instiga, e isso é que é importante, está faltando muito disso no movimento espírita, né? A gente está com muito amém dentro do movimento espírita, e esses amém nem todos são para coisas devidamente corretas, né? E o Elias Moraes, não, ele realmente ele futuca nas coisas mesmo. Então, eu já mencionei ele aqui. Quando eu falei das questões sociais, que ele disse que o movimento espírita quer se dissociar, dizer que os problemas que nós passamos não é de origem social, é só de origem espiritual. Mas, mesmo na origem espiritual, não tem um social envolvido, já que mesmo na encarnação passada você não fez o que não prestava, não foi sociedade, então o problema social nunca está dissociado. É um problema que você fez na encarnação passada. E não foi em sociedade, eu fiz sozinho numa caverna. Não foi na família, que é um núcleo social, não foi com as outras pessoas. Então é isso que ele fustiga muito, né? E que sim, a gente tem que ter uma atenção nas coisas, o espírita tem que ter uma questão, uma atenção nas questões sociais muito grande, no sentido de causa e efeito, e não ficar só na questão puramente de fé. Não, porque foi na encarnação passada e encerrar assim, né? Criando até um dogma, coisa que não se deve ter dentro do espiritismo, né? Então ele fez um vídeo muito interessante sobre a questão do ano novo, né? A questão do ano novo. E ele diz assim: essa referência de ano novo é nossa, a sociedade judaico-cristã, né? Ele lembrou que os cristãos, como nós, fazem parte de 30% da população planetária. Então, no planeta Terra, culturalmente falando, tem mais não cristão do que cristão, né? E ele diz assim, então, essas referências nossas de Natal, para começar, que Jesus já é mais do que batido, que ele nunca nasceu em 25 de dezembro, mesmo porque esse mês nem existia naquela época. Não existia dezembro, janeiro, fevereiro, não existia esse calendário que a gente tem hoje. Foi criado por o imperador romano, e o calendário romano anterior a esse tinha 10 meses, diferente do nosso que tem 12. Então a gente envelhecia mais rápido antigamente, né? Só tinha 10 meses do ano, né? E aí eu fico pensando, na transição desse calendário deve ter gerado um problema, né? Imagine quem fazia, aí agora tem 12 meses, como é que vai ficar o aniversário das pessoas naquele momento, na transição, né? Então, nos 2 meses novos, ninguém faz aniversário, não tem aniversário de ninguém, né? Até nascer gente nova nos 2 meses novos que foram criados, né? Mas imagine, né? Mas sempre foi algo criado e imposto, mas assim, que serve para organizar a nossa vida, né? Então, esse nosso calendário, ele não é todo no mundo inteiro. Então, Elias, ele fala, por exemplo, o calendário judaico é totalmente diferente. Os judeus estão no ano, eu anotei aqui para ser exato, né? Eu fiz uma pequena pesquisa assim, só para enriquecer, né? A palestra, né? Então, assim, o ano judaico estão em 5.786. A gente está em 2025, 26 agora. Eles estão em 5.786, porque eles não consideram a vinda do Cristo como Messias, porque Jesus ele divide a história antes e depois de Cristo. Então, é 2026 depois de Cristo, a partir do ano 1, que seria não digo nem do nascimento, né? Do suposto nascimento do Cristo, né? Que a gente já não sabe mais exatamente quando ele nasceu, né? Nasceu, mas a gente não sabe mais exatamente. Então, mas a gente segue o calendário, que é o calendário juliano, né? Feito por Júlio César, se eu não me engano. Se eu falar alguma besteira, eu me jogo a pedra aí, não tem problema, certo?
Mas os judeus estão no ano 5.786, que, se eu não me engano, data da questão do Êxodo, de Moisés, aquela da Gênese, do que está contido na Gênese do Velho Testamento. Ok? Então, para eles é esse. Na Índia, por exemplo, depende da região. Tem 2 anos novos. Né? Tem 2 anos novos, não é um ano novo só, depende da região. Então, tem região na Índia que o ano novo é referente ao nosso mês de abril, se eu não me engano. Em outras regiões, acho que é referente ao mês de agosto. Depende da cultura e muito associado à colheita, à fase lunar. Eles ainda têm essa coisa da lua, da colheita. Por exemplo, nossos indígenas que ainda mantêm a tradição, ainda que vivem a vida realmente indígena, não estou falando os que já estão integrados na nossa sociedade comum, mas os que mantêm as tradições ainda, não tem essa coisa de ano novo não. Para eles são as fases da lua. Né? Então, assim, só também a nível do ano judaico, o Réveillon, vamos botar assim, né, dos judeus, aí é no nosso mês de setembro. Tá? Eles estão fazendo o Réveillon deles, não sei se eles dão esse nome, né, que é o nome nosso também, no mês de setembro. Os indianos também são meses diferentes, são disposições diferentes, colheita, fases da lua, todo aquele simbolismo que eles têm. Chinês, ano novo. A China está no ano 4.722. O ano chinês é muito referente às questões também culturais, às questões da astrologia. O ano do dragão, o ano da serpente, o ano do rato, né? Que eles têm essa questão, né? Inclusive o horóscopo deles é diferente do nosso, né? No horóscopo chinês eu sou um rato. Que signo feio que eu fui pesquisar, né? Esse seria meu signo, né? Então, assim, eles são muito ligados às questões da astrologia. Então, assim que é feito também a contagem de ano para os chineses, né? Então, vamos dizer que o ano novo chinês também, por conta disso, varia. Não é um Réveillon só. Por exemplo, ano passado, em 2025, foi no dia 29 de janeiro. Esse ano, o ano novo chinês será no dia 17 de fevereiro. Então, não é uma coisa fixa como nossa no dia 31 de dezembro. Olha que interessante, né? Os islâmicos, né, os muçulmanos, também, eles datam o ano novo deles pela fuga de Maomé, porque ele ficou realmente uma persona não grata em Meca, né? Pelos ensinamentos dele, e teve a necessidade de fugir para Medina. Então, isso aí eles chamam de, eu até anotei, a gente estuda isso na escola, a Hégira. Quando houve a Hégira, quando Maomé e seus seguidores fogem para Medina. É para a cidade de Medina, e aí que eles contam o ano deles, o ano do muçulmano também, que eles estão no ano 1443, o ano do muçulmano. Ok? E eles comemoram o ano novo em julho. E por aí vai, gente. São muitos. Aí isso aqui cabia 3 palestras, se a gente for falar disso. É interessante, né? Se a gente for ver em outros países, outras culturas, nas Filipinas, e sabe? A gente vai ver que essa contagem de ano é uma coisa muito nossa. Ah, isso é ruim? Não é ruim, porque nós precisamos de referências, nós precisamos de ciclos. É uma necessidade psicológica nossa. Precisamos de ciclo, o horário para organizar. Vou chegar aqui e fazer palestra qualquer hora? Não, é 7 horas até 8. É uma questão de organização. E a questão da virada de mês, virada de ano, é uma organização institucional também, mas também é uma questão de romper ciclos. Tá? Passar de 2025 para 2026. Tecnicamente é só uma mudança de calendário, não tem mudança nenhuma. Com certeza, todo mundo em janeiro, os boletos venceram no dia 5, dia 10, né? Do mesmo jeito, não mudou nada. Então, não teve ano novo nenhum nesse aspecto. Mesma coisa. Tecnicamente, é só uma mudança de calendário. Mas nós criamos uma ligação psicológica com isso por cada virada de ciclo. A gente faz promessas. E tem aquela coisa, a festa em si, dá esse clima. O champanhe, né, que dá aquela relaxada também, dá esses átimos, né, de otimismo.
a fé, as crenças que nós temos também, né? Que esse ano vai ter a prosperidade, então eu vou passar o ano de amarelo para ganhar dinheiro, vou passar de branco, né? Para a questão da paz, e vou pular 7 ondas, né? Pessoas que não são envolvidas. Imagine, né, meu amigo Ademar? O brasileiro adora fazer esses rituais no final de ano e há um ódio imenso pelos orixás. É um ódio pelos orixás como se fosse uma coisa diabólica, ou uma coisa inferior, né? Diabólica para os crentes fanáticos, não os crentes conscientes, né? Mas para os fanáticos. E para aqueles que não gostam de religião, é uma coisa inferior, né? Para alguns até uma coisa suja, né? Infelizmente. Mas adoram fazer rituais que vêm disso aí. Pular 7 ondas, né? E toda essa questão de coisa, uma coisa perigosíssima, brindar com a taça, quebrar o vidro na areia da praia, para deixar o vidro do pessoal cortar o pé. Entendeu? Então se cria todas essas coisas porque nós queremos soluções mágicas para o nosso problema. Então acha que na virada de ano vai ter uma mágica. Por que essa mágica aconteceria para a gente e não para os outros? Viradas de anos diferentes. Há algo, por exemplo, na Índia relacionado à colheita, realmente é uma mudança, porque a colheita, então, os celeiros ficam fartos. Aí realmente é uma diferença material na questão do ano novo. Como muitas pessoas, como muitas culturas têm essa questão, né? De virar ciclo com questão de colheita. A importância da colheita, a gente já tem a ver com a alimentação, com a manutenção da vida, com o vestuário também, né? É um simbolismo muito grande. Então você quer dizer o quê? Nós, os espíritas, devemos desprezar as festas de final de ano, o Natal, porque não é o aniversário de Jesus, ou o Réveillon, porque é só uma mudança de calendário? Não estou dizendo isso. Aproveitemos essa simbologia e reforcemos aquilo que a gente tem que fazer o ano inteiro. Né? Dar atenção a Jesus tem que ser o tempo todo, não é só no Natal. Mas já que o Natal cria aquele clima, porque cria sim uma psicosfera. Quando as pessoas pensam junto na mesma coisa, a gente sabe que nós emitimos energia, né? Isso aí é óbvio. Então todo mundo pensa junto na mesma coisa, há uma energia mais concentrada naquele objetivo, sim. Então aproveitemos para reiterar e fortalecer aquilo que a gente tem que fazer o ano inteiro, que é vivenciar os ensinamentos do Cristo. No Réveillon também aproveitemos esse momento simbólico de mudança de ciclo para reforçar as nossas propostas de renovação, que deve ser todos os meses, todos os dias. Mas, já que tem esse simbolismo do Réveillon, da virada de ano, aproveitemos para reforçar. Não precisa ser, isso não é nada, não precisa ter essa birra, não. Não estou querendo para a gente ter birra, mau humor com o ano novo, não. Só ter consciência e aproveitemos. Aproveitemos para reforçar aquilo que a gente deve fazer sempre, a toda hora, a todo momento. No meu último aniversário, agora em novembro, né, que eu falei 17 de novembro, eu recebi um Feliz Ano Novo. Aí foi uma novidade para mim, eu fui Feliz Ano Novo. Claro, você acabou de fechar mais um ciclo, mais um ano, um espaço de 12 meses. Então, meu aniversário é meu ano novo. Olha que interessante. Seu aniversário, o aniversário de vocês, é o ano novo de vocês. É mais um ciclo. Eu saí do meu ano de 53, agora de 52, estou no ano agora de 53 anos. Então estou em um momento novo realmente. Olha que interessante. Olha que eu nunca tinha parado, me atentado para isso. Então agora talvez alguém que fizer aniversário, eu vou dar os parabéns, felicidade e feliz ano novo. Mais uma referência, né? Não é isso? Então, peraí que a tela fechou aqui, eu não mandei fechar, né? Então é isso, gente, eu trouxe aqui essas curiosidades, que é para a gente entender que a nossa forma de pensar, de agir, não é única e nem sempre é a melhor. Não há povo superior a outros, né? Porque nós ainda temos essa ideia de sermos superiores, porque a gente tem a herança judaica, né? Somos rotulados de judaico-cristão, nossa sociedade judaica-cristã, não é isso? E
recebemos esse rótulo do judaísmo antigo de sermos os eleitos de Deus, os melhores do mundo. E principalmente porque temos Jesus e os espíritas, porque tem Jesus, que é o espírito mais perfeito que encarnou sobre a terra, se acha melhor ainda do que os outros. E a gente aprende sobre espiritismo, aprendemos sobre a essência verdadeira de Jesus, não é para ser melhor do que ninguém. Não é para ser melhor do que os outros, é para ser melhor para os outros. Começando com nós mesmos, porque é amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente tem que ter essa consciência, essa humildade. E aí esse senhor, né, o Elias Moraes, ele fala isso, ele incomoda, mas é para incomodar, gente, é o que eu sempre digo e vou sempre dizer. Espiritismo é o consolador, sim, nos traz alegria, esperança, mas incomoda também, causa dor também. Por quê? Porque futuca nas nossas feridas, e não tem como curar uma ferida sem mexer. Como é que você vai curar uma ferida? Você vai no médico, com a ferida aberta, como é que ele vai curar sem mexer, sem limpar, sem passar um álcool iodado que arde? Aliás, lembra do mercholate antigo, aquela espátula do Satanás? Quando passava aquilo ali, era pior do que o machucado. Quando meu pai já viu, eu já chorava quando ele estava com aquilo na mão. Bora passar no machucado. Não, deixa, tá bom não. Porque o espiritismo, gente, mexe em coisas que doem. Por isso que muitos desistem. Larga para lá. Por isso que Raul Teixeira diz que espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Muitos interpretam que ele está sendo discriminatório, que ele está excluindo as pessoas, quer dizer, só os especiais podem ser espíritas. Não é isso que Raul disse. É simplesmente isso, é porque exige de nós uma disciplina que a gente não quer ter. Exige de nós que a gente faça a nossa parte na cura dos nossos males. A gente não quer fazer parte, porque para curar os nossos males, a gente tem que encarar eles, e a gente não gosta de encarar nossos males. Se a gente vê o espírito desencarnado nos assombrando, a gente vai morrer de medo, né? Mas se a gente olhar nós mesmos, na nossa essência mais profunda, o medo vai ser muito maior. A gente vai preferir ver a imagem do Satanás do que a nossa essência, os nossos compromissos com as leis divinas. Isso é que vai assustar pra caramba. O medo é o que Joana de Ângeles diz, nós sempre prendemos a fuga de si mesmo por medo de nós mesmos, não daquilo que somos, porque somos centelhas divinas, daquilo que estamos ainda. Entendeu? Então, por isso que a gente sempre tem que estar dentro dessa reflexão, do saber encarar a si mesmo. E o movimento espírita, ele tem uma responsabilidade grande nesse aspecto, a casas espíritas como essa. Responsabilidades que nem sempre cumpre a contento, né? Porque o que a instituição espírita é a materialização, ou deveria ser, dos princípios espíritas da doutrina, e nem sempre assim o é. Claro, são pessoas normais, que erram, que tal, mas que precisa fazer o possível para que a doutrina espírita se faça dentro da instituição espírita. E que nós sejamos espíritas em todos os lugares, e não só no centro espírita. Né? Porque, de repente, você não pode ser que tenha uma pessoa que não possa frequentar o centro espírita, como eu não frequentei por um tempo, por questão de trabalho, e eu vou deixar de ser, não estou mais no centro, não sou mais espírita, não. Não é assim. A proposta do espiritismo é nossa, individual, primeiramente. O centro espírita é a oficina, é o aprendizado que a gente está vendo agora, é o consolo, é a zona de trabalho, de estudo, é isso? De assistência a quem precisa. Mas o ser espírita é uma coisa individual de cada um de nós, ok? Então aí Emmanuel, através do lápis de Chico Xavier, envia uma carta que ele chama Carta de Ano Novo, né? Que é o tema da nossa palestra aqui agora. Carta de Ano Novo, olha que legal. Imagine uma carta de Emmanuel para o Ano Novo, pensa aí, né? Mas é bem interessante, porque em vez de a gente usar a palavra Ano Novo, que tal ano de renovação? Feliz ano de renovação, feliz ano renovado. Seria bem mais interessante, né? Se a gente pudesse
vivenciar isso aí. Então, Emmanuel, nessa carta, né, que está, esse texto está no livro Vida e Caminho, né, um dos 400 e tantos livros psicografados por Chico Xavier, né, o Vida e Caminho, né? Então, ele diz assim: Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Ou seja, a renovação está no aprendizado, no trabalho, no serviço. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário. Isso eu adorei, gente. Adorei. Nós encarnamos, nós espíritos reencarnamos no corpo físico. O tempo encarna no calendário. O calendário é só a encarnação do tempo, não é o tempo. Adorei essa imagem que a Emmanuel fez aqui. A encarnação do tempo, né? Então, o tempo, como paternal, amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão, né? Subida, a nós ascendermos. Não é ascendermos de ascender, não, é ascender, né? Ascensão, viu, Ademar? Tá ligado, né? Bom, lembra-te de que o ano em retorno é novo dia, a convocar-te para a execução de velhas promessas. Ano novo, velhos problemas, velhas promessas não cumpridas. Esse ano eu paro de fumar. Tem gente que para realmente de fumar no novo, porque morre. Né? Aí para. Aliás, não para não, que continua no plano espiritual, né? Encostando em fumantes. Né? Esperar um ano, o Réveillon, para fazer uma promessa boa. Para que isso, né? Agora, nesse momento. Esse ano eu me reconcilio com meu filho, com meu pai, com meus irmãos. No ano que vem, por que não agora? Por que tem que deixar para o ano que vem? Ah, mas a gente já está em dezembro. Dezembro é um mês comprido, tem 31 dias. Né? Inclusive, em dezembro as pessoas reclamam que tem que se reunir com familiares que nem se falam o ano inteiro e tem que vestir uma capa de hipocrisia para a ceia de Natal. É melhor não ir para a ceia. Ou então aproveitar essa ceia para fazer algo verdadeiro. Aí tem que ter coragem. Né? Então, aí falando assim é fácil, né? Eu sei que falar é fácil, por isso que eu falo. Por isso que falar a gente fala, né? Mas fazer é que nos faz crescer. Né? Então, lembra-te que o ano novo em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Inclusive eu sigo um perfil no Instagram muito engraçado, é O Obsessor. O cara é um personagem, ele bota uma roupa toda, tipo uma roupa colante, né, toda preta, ele é o obsessor, com tênis vermelho. É humorista. E ele fala, gente, ano novo, obsessor velho, eu continuo aqui. Os obsessores são os mesmos, porque os pensamentos e atitudes continuam os mesmos. Né? Nem para arrumar um obsessor novo, né, gente? Resolveu desamarrar com os obsessores antigos, resolvi, em 2026 vou continuar obsediado, mas com obsessores novos, né? Mas nem a isso a gente faz. É a mesma coisa, né? É igual os boletos, continuam os mesmos. Aliás, os boletos estão piores em janeiro, porque gastou o que não podia em dezembro, e os boletos estão piores, a fatura do cartão, né, estão piores. Eu acho que nossos mentores espirituais, se pudessem, tiravam o nosso cartão de crédito. Agora chega, você não tem maturidade para usar isso, né, nosso mentor espiritual confiscaria nosso cartão de crédito. Se eles pudessem, né, é o que eles fariam, mas eles não podem desrespeitar uma coisa que nem Jesus o faz, que é o livre-arbítrio. Que é proibido. Ninguém pode fazer isso, nem mesmo Jesus. Livre-arbítrio é uma lei de Deus irrevogável. Né? Lei de liberdade, livro dos Espíritos. Bom, se tens algum inimigo, faze das horas renasceste o caminho da reconciliação,
que é o exercício espiritual mais difícil de se cumprir, é o perdão. O perdão eu acho que é unânime a questão do perdão. Quem nos fez mal, quem destruiu nossa vida. Pior ainda, quem fez mal a quem a gente ama. Acho que é mais fácil a gente perdoar a quem não fez mal do que quem fez mal a um filho nosso, a um pai, a uma mãe. Acho que é pior ainda. As piores vinganças são quando se fazem mal a seres amados do que o mal pessoal, né? É uma provação terrível. Então, se o perdão, se reconciliar com o adversário, não é fácil. Não é fácil. Mas é o maior mérito na ascensão espiritual. O perdão, né? Se foste ofendido, perdoa a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Francisco de Assis perdoou, mas a agressão que o Francisco de Assis sofreu, saiu perdoando. Tem uma passagem no livro dele de que ele é brutalmente espancado e jogado no buraco. E ele não perdoa quem fez isso, não, porque ele não sente ódio. Ele sai do buraco, limpa as feridas e continua o caminho dele. Já pensou? Ou se nós, a gente ia em casa, pegar uma pistola e meter bala em todo mundo, né? Que nos espancou, né? Então, assim, um ser como Francisco de Assis não precisa nem perdoar, porque ele não tem ódio. Como Mahatma Gandhi, você já perdoou aqueles que realmente te ofenderam, te fizeram mal? Ele, eu não, porque eu nunca me ofendi. Que é um patamar ainda mais alto do que o perdão. Não se ofender. Não é, tipo assim, na condição que vivemos nesse mundo, é praticamente inevitável a gente não ter inimigo. Mas o importante não é isso. O importante é não ser inimigo de ninguém. Porque Jesus teve inimigos, mas não foi inimigo de ninguém. Eu vi hoje um vídeo de Valdo Franco. Ele fala, não é importante a questão de você ter inimigos, o importante é você não ser inimigo de ninguém. Você pode ninguém te amar, é triste, mas não é o pior é você não amar. Veja que é para quem aguenta, né? É para quem aguenta. Porque os orgulhosos agrediam e matavam os nobres missionários, porque eles não aguentavam isso, o orgulho não aguentava isso. Então manda matar. Hoje não se manda matar, mas se agride de outras formas. Entendeu? Bom, se descansaste em demasia, ou seja, se foste preguiçoso ou preguiçosa, né? Volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Então levanta e vai semear para poder colher. Só pode haver colheita se tiver semeadura, plantação. Porque se aqui no mundo a gente colhe o que é dos outros, no plano espiritual não. Mas mesmo aqui, quando a gente colhe o que é dos outros, a gente sofre as consequências. Você nunca entrou num terreno e embafou umas mangas em terreno dos outros, não? Aí, tá vendo? Manga dos outros, as goiabas, né? Mas tem problema não, isso é molecagem. Não tem problema, você não está, diga assim, não estamos lesando ninguém com isso, que seriam frutos até que se perderiam, né? Mas realmente você se locupletar com o trabalho do outro sem ter feito nada, prejudicando o outro, isso sim, é você colher sem ter plantado. Isso é uma coisa criminosa, né? Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Porque a consciência, gente, só é leve se cumprirmos os nossos deveres. O dever, eu acho que assim, se a gente não consegue ainda amar ao próximo, vamos amar ao dever. O que é o dever? Dever e obrigação é a mesma coisa? Eu já falei isso aqui, né?
Obrigação é uma imposição de fora para dentro, alguém te obriga, te constrange a fazer algo. O dever não, é de dentro para fora, você cumpre porque sabe que tem que fazer, que é necessário. É a obrigação moral, diante do mundo, diante de Deus, diante do outro, diante de si mesmo. Por isso que eu repito, como Kant dizia, ser livre nem sempre é fazer o que quer, às vezes é fazer o que não quer. Porque muitas vezes fazer o que quer nos aprisiona, né, às paixões, nos aprisiona a compromissos negativos. Já pensou se eu fosse fazer tudo que eu quero? Então, muitas vezes fazer o que não quer, como um vício, por exemplo, a pessoa é alcoólatra, a pessoa está doida para beber, mas eu não vou beber. Eu vou ser feliz fazendo o que eu não quero. Né? Isso eu estou usando um exemplo forte, mas há outras questões mais sutis da vida que esse princípio se aplica. Muitas vezes calar a boca é uma necessidade, a gente não sabe calar a boca, porque a gente quer que a nossa palavra seja a última. Calar a boca para mim, por exemplo, é difícil, eu sou muito falastrão. É um exercício que eu tenho feito complicado, né? Deixa quieto. Por quê? Porque eu sei, se eu falar, vai gerar confusão e não vai resolver nada. Vai ser um falar só para me impor, sem resolver. Então, calar a boca, muitas vezes, por isso que eu entendo quando o Emmanuel dizia, Chico, cala a boca. Eu falei, que Emmanuel? Ditador, manda Chico calar a boca. Eu mandar, Emmanuel, sabe para onde, né? Hoje eu entendo porque ele dizia, Chico, cala a tua boca. Ele estava sendo irmão, estava sendo pai. Ainda bem que Chico obedeceu. Né? Discussão política hoje. Né? Discussão política. Eu vi um vídeo, aquele humorista engraçado, Paulinho Gogó. Ele disse que está essa confusão tanto de esquerda e direita que quando alguém pede informação ali na rua, ele fala, vai reto, vai reto. Ele não manda ir para a esquerda nem para a direita. Vai reto, vai reto. E aí eu li numa biografia de Chico Xavier, né? Eu li o nosso amigo Chico Xavier, muito bom essa biografia autorizada, Luciano da Costa Neto. E ele disse que estava o pessoal na discussão, sempre teve isso a vida toda, discussão política lá em Uberaba, foi Pedro Leopoldo, não lembro o contexto. E aí é sua opinião, Chico. Quando o Chico é da opinião, Emmanuel fez, Chico, cala a tua boca. Aí ele não falou, o pessoal falou, o Chico não fala nada também. Parece que aí chamaram ele de obsediado. Que o obsessor não deixou ele falar, muito pelo contrário, Chico, cala a tua boca. Por quê? Contextualiza no tempo de hoje, no que é que ia dar, né? Divaldo Franco, nosso querido, foi dar opinião política. Olha o que aconteceu. Né? E pessoas que antes adoravam ele, quer dizer, tudo é o excesso, né? Antes idolatrava, agora não presta mais. Do 8 para 80. E as coisas não são assim, né? Realmente ele fez algo indevido, não deveria ter feito, mas ele continuou sendo o Divaldo de sempre, nosso semeador de estrelas, assim. Ele vai continuar sempre sendo, não perfeito, não santo, mas alguém consciente e responsável das suas responsabilidades como propagador da doutrina espírita, como médium e tudo mais. É essa a lembrança que a gente tem dele, é esses os vídeos que a gente tem dele. Muito mais importante do que essa opinião política que ele deu, que não foi boa, né? Que não foi boa. Agora também deturparam, exageraram, não foi bem daquele jeito que ele falou, mas aí, né? A má fé sempre pega tudo e aumenta, né? Hoje em dia até a bola da vez hoje é dizer que o espiritismo é racista, que Kardec era racista. Hoje a bola da vez é essa. Pegam textos dele lá, daquele do Obras Póstumas, a Teoria da Beleza, o texto que ele fez na Revista Espírita, né? A evolução, a frenologia é a evolução da raça negra, que ele vai falar sobre tribos africanas, que para eles na Europa eram tribos selvagens. Era a referência que eles tinham. Mas ele não fala de Zabolana, ele fala, não importa se uma tribo seja uma tribo atrasada. Se tiverem espíritos superiores encarnados, aquele ser, ele é superior, não importa o corpo que ele esteja habitando, mesmo o corpo tribal. Essa é a leitura desse texto, mas as pessoas distorcem, porque ele usa algumas expressões próprias da época que são inadequadas hoje. Ele não usaria. Mas agora a bola da vez
Então, pessoas de má fé, espíritos, pessoas inspiradas por espíritos de má fé, está usando as lutas sociais, né? As lutas no campo racial e outros campos sociais como coisa para combater o espiritismo. Imagine, pega as coisas abençoadas, que realmente são, né? Para usar para difamar o espiritismo. Hoje você vê aí religiosos no YouTube, dizendo que teve um religioso aí conhecidíssimo. Eu estou orando por ele, que no dia eu fiquei com raiva, mas eu estou orando por ele, para não ter raiva. Que o espiritismo é coisa do diabo, né? Ele encheu aqui, acho que a arena, né? Quando ele veio fazer aqui. Ah, mas o diabo lá não sei se faz o bem. É, mas o diabo também faz o bem, cura também, mas depois cobra. Demonstra que uma pessoa que não conhece, eu não incomodo que a pessoa fale do espiritismo, não, fale com conhecimento. Mostra que ele não conhece, está falando bobagem. Uma pessoa tão inteligente, um orador tão bom como ele é realmente, cheio de qualidades, e uma bobagem dessa. Falando bobagem. Mas estou orando por ele, né? Estamos orando por ele. Ok? Então, vixe Maria, até me perdi onde eu parei. Não, porque a tela fechou de novo, vai ter que ter paciência, né? Aliás, são as duas palavras com P, perdão e paciência, a virtude mais difícil, né? Da gente cultivar. Então ele diz, se a tristeza, já li, né? Se a tristeza te requisita, procura o cumprimento do dever. Semana passada eu cheguei lá, você vê, a gente não fala, mas o corpo fala, o rosto fala. Aí uma colega fez para mim, Diego, você tá triste? Ah, eu não vou. Aí você disse, não tô não, impressão sua. Mentira, eu estava. Você está triste? Eu tô. As coisas de sempre que vai e volta, mas daqui a pouco vai de novo, eu não tô mais. Pronto, acabou. Não se engana, dizendo, não, tá tudo bem, é mentira. Quem fica nesse discurso, tá tudo bem, não. Tá mentindo para si mesmo, primeiro. Né? Admite, mas também não deixa, mas não dá valor às coisas. Tô realmente, mas é o de sempre, já vai passar. Falando isso, passa. Não valorizar, não fixar na tristeza, buscar coisas que substitua, que compense. E temos muitas coisas compensativas. Né? Essa é a caminhada, é a luta, luz e sombra, né? Que fala lá nas culturas orientais, yin e yang, né? Lado sombra, lado luz, sendo que o lado luz tem um ponto de sombra, o lado sombra tem um ponto de luz. Né? Era uma moda, foi moda por muito tempo as pessoas usarem colares com aquilo, agora passou, né? Foi uma modinha, o pessoal usava muito isso, né? E aí Emmanuel diz, novo ano, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca a harmonia com aqueles que não te entenderam até agora. Que não entende e deturpa, ainda por cima, né? Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. E realmente, muitas vezes é mais ignorância do que maldade. Esse religioso, eu acho que é ignorância. Não me parece ser maldade. Agora, às vezes é ignorância mesmo. Aprende assim, fica bitolado e leva para frente. Né? Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Mesmo porque quando a gente acende uma luz para alguém, a gente é o primeiro a se iluminar, né? Está lá no minuto de sabedoria, né? Não te desanimes, nem te desconsoles. Ou seja, mesmo que esteja triste, como eu dei o exemplo aqui agora, não desanime, vai passar. Né? Tudo passa, não há mal que... Não há bem eterno nem mal que dure para sempre, né? Quer dizer, bem eterno há, né? Falando do ponto de vista da vida material, né? Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Né? Não seja indiferente também. Não te esqueça de que Jesus jamais se desespera conosco. Gente, Jesus não se desespera conosco. Jesus não fica com raiva de ninguém. Jesus não se decepciona com ninguém. Ele é espírito já, está num patamar de pureza, ele não tem mais essas questões humanas nossas. Eu fiz coisa errada, Jesus está chateado comigo. Não existe isso. Não existe. Não vamos imprimir as nossas fraquezas, vamos pegar as coisas boas e trazer para a gente, não pegar as nossas fraquezas e botar para o divino. Então, Jesus
jamais se desespera conosco e, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, olha só, repete-nos a toda hora. E aí Emmanuel replica uma fala de Jesus: ama e auxilia sempre, ajuda os outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Então Jesus está sempre conosco aqui, sempre à espreita, sempre discreto, não precisa ficar gritando o nome dele não, ele está aqui, é discreto, fale na descrição, fale no coração. E assim encerra esse texto maravilhoso, Emmanuel nos propondo esse ano novo, ou melhor, essa renovação, um ano de renovação que pode ser todo dia, não só no Réveillon, não só na virada, não é verdade? Que pode ser a todo momento, agora mesmo, nesse momento. E entender que cada um tem seu tempo, porque a gente está se renovando e quer que o outro se renove, quer obrigar o marido, a esposa, o irmão, tal. Mas tem que ser assim, não é assim, isso não dá certo. Não vá que é barril, como diz, né, nossa gíria baiana, não vá assim não que é barril. Cada um tem o seu tempo, exemplifique na medida das suas condições, né? Cada um faz aquilo que pode, ninguém pode fazer mais do que pode, mas dentro do que a gente pode, façamos o melhor, né? Auxiliemos, exemplifiquemos, para que a gente seja uma boa referência. Porque não adianta te dizer, forçar, aí não dá. Agora, quando a gente vira uma referência, pode demorar anos, ou quem sabe na outra encarnação. Nem tudo é para agora. Pessoal, a pessoa educa tanto um filho, não teve jeito, o filho deu para ruim, não sei o quê. Então não adiantou nada aquela educação que a mãe ou o pai deram. Quem disse? O resultado pode não ser para agora, mas mais na frente. A educação é um processo contínuo, mais na frente vai fazer efeito. Quando a gente é criança, a gente bagunça lá no primário, esse moleque, a gente bagunça, faz zoado, derruba tudo. E a gente termina o primeiro ano ainda como um moleque bagunceiro, isso aí não tem jeito não vai ser nada na vida. E aí esse menino chega a um pós-doutorado, porque o aprendizado continua. Então a gente dizer que o que a gente fez em uma encarnação não adiantou nada, não é crer realmente na existência da vida espiritual, muito menos na reencarnação. A gente não pode mais só pegar referência só dessa vida atual e entender que tudo continua, a vida continua, né? A morte é um fenômeno biológico, mas a vida continua, estaremos sempre vivos. Eu perdi a oportunidade, foi ruim, mas terão outras. Não quer dizer que a gente vai ficar largando as oportunidades à toa, não estou dizendo isso não, né? Mas melhor do que o desespero é pensar, não, teremos outra. A vida continua, vai ser em outra situação, talvez até um pouco mais difícil, mas teremos. Quando a gente for para o funeral de alguém, vou para o enterro de fulano. Não, a gente não vai para o enterro, a gente vai para o enterro do corpo de fulano. Para a cremação do corpo de cicrano. Vai para ninguém enterrado. A não ser aquele espírito apegado ao corpo que fica ali embaixo, né? Escolha a dele. Agora, se botar no forno crematório, eu quero ver ficar colado ao corpo. A cremação diz que é a solução para a obsessão com o próprio corpo, né? Quando desencarna, né? Que vai ficar perto de quê? Se evapora. Não é verdade? Mas recomendo Emmanuel, viu, gente? 2 dias de câmera fria, né? Antes de cremar. É bom, né? É bom. Espero que estejam seguindo. Ele sentiu, né? Porque ele estava preso ao corpo, né? Bom, gente, tem também aqui, hoje eu tô bem poético, né? Para começar o nosso ano, que já começou, né, de 2026, com excelentes energias, no livro Cartas do Evangelho, que são livros de poemas, né, psicografados por Chico Xavier. Tem um poema de Casimiro Cunha, que é outra cartinha, Carta de Ano Bom, né? Que realmente é uma belíssima mensagem, né? Que é para a gente realmente, toda vez que a gente estiver
triste assim, te dá uma lida, assim, opa, já deu um upgrade, né? Eu não conheço, sei muito sobre Casimiro Cunha encarnado, realmente, eu sei mais de, de outros poetas, tem Castro Alves, né? Tem Olavo Bilac, mas Casimiro Cunha, eu realmente conheço Casimiro de Abreu, né? Mas Casimiro Cunha eu não conheço muita coisa não. Mas assim, esse poema dele em espírito é muito bonito. Carta de Ano Bom. Entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisas doravante encher de luz todo o tempo da bênção de cada instante. Sê na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do Divino Mestre. Nas lutas, nunca te esqueça deste conceito profundo. No reino da luz de Cristo, não reside neste mundo. Não olhe as faltas alheias. Não julgues o teu irmão. Vive apenas no trabalho de tua renovação. Quem se esforça de verdade, sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres, sem censurar ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Um ano bom para todos nós.